Fala Cultura! Olá, mais uma vez aqui direto do Fala Cultura. E o tema de hoje é cultura, educação e games. A gente vai falar um pouquinho como que o game não é só um lugar de entretenimento, mas ele pode e deve ser também cultura, educação, oportunidade, carreira, geração de renda, uma série de requisitos que são fundamentais, ainda mais no mundo de hoje, onde a tecnologia pauta nosso modo de viver e fazer. E para isso a gente está recebendo hoje o Rafael Fortes, que é Coach Manager da W7N Esportes e embaixador da FERJ. E a gente está também com o Lucas Fernandes, que é programador de jogos na Long Night e na Space Cat. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Thiago, Priscila, é um prazer estar aqui. Digo mesmo, prazer estar participando desse evento. Rafael e Lucas, antes da gente entrar nos temas principais do podcast, fala um pouquinho de uma apresentação pessoal de vocês para todo mundo conhecer quem é Lucas e quem é Rafael. Meu nome é Rafael Forte, sou natural aqui do Rio de Janeiro, tenho 29 anos, já tenho uma carreira de mais de 10 anos dentro dos esportes eletrônicos. Comecei como atleta, fui bicampeão brasileiro, campeão pan-americano, tive passagem em algumas das equipes internacionais como o PSG. Já estou há mais de 9, 10 anos aí no cenário de antigo FIFA, novo IFC, que é o nosso simulador de esporte no esporte eletrônico. Hoje estou como coach e manager da W7M Esportes, depois de uma passagem pela FURIA, uma outra organização também. Muito feliz de estar aqui e acho que podendo partilhar um pouquinho mais da minha experiência dentro do cenário de esporte eletrônico no Brasil. Maravilha. Então, gente, eu sou o Lucas, eu sou programador de jogos, né? Fui o ganhador da Hackathon da Criar Jogos em 2021. Hoje eu trabalho gerindo a minha própria empresa de jogos independentes, que é a Space Cats. A gente desenvolve jogos educacionais aqui com temáticas voltadas para o Brasil, nosso povo e nossa cultura. E também trabalho como programador dentro de um estúdio carioca chamado Long Night Studios. Né? A gente está desenvolvendo um jogo que também se passa no Rio de Janeiro, né? Envolvendo criaturas míticas e uma trama mais ficcional, que se conecta um pouco mais com a juventude e uma aventura. E é basicamente isso. Muito legal. Na verdade, vocês representam pra gente aqui dois cenários muito interessantes, né? A gente tem aí um gamer, né? Um atleta que está muito ligado ao universo do esportes, né? Então, um mercado que cresce, é muito aquecido. Para quem não joga, às vezes parece até distante, mas na verdade movimenta bilhões. Né? Tem muitas empresas que hoje trabalham exclusivamente com competições. A gente tem muitos gamers brasileiros que são campeões como você. E a gente tem um desenvolvedor de jogos que participou de um projeto da Burburinho, que é o Criar Jogos, que é um projeto que está muito pensando esse lugar do desenvolvimento. Então, assim, o desenvolvimento de jogos no Brasil está ligado ao setor do audiovisual, da cultura. Já a competição está ligada ao setor do esporte, né? O desenvolvimento de jogo, ele está ligado à cultura porque ele, por si só, ele está relacionado a uma construção de uma narrativa, contar uma história, utilizar personagens, né, música. É todo um ecossistema do game designer até chegar ali na jornada do herói, que é no caso do personagem. O Brasil ainda consome muito mais jogo do que de fato desenvolve. Mas temos uma indústria que vem se fortalecendo cada vez mais, inclusive brigando por espaços, por políticas públicas mais consistentes, no sentido de que a gente tenha condições de competir de uma forma mais robusta com o mercado internacional. Muitas vezes a gente desenvolve fases de jogos, né, que são hoje muito competitivos no cenário também da competição. Então eu queria fazer um bate-bola rápido, assim, até para o pessoal entender a diferença entre um desenvolvedor de jogos, né, e um gamer, e um campeão. Primeiro, vou falar, o Rafael começa, o Lucas, né, primeiro Rafael, o Lucas vai no bate-bola. Jogo preferido? FIFA, série FIFA. Senua Hellblade. Filme? Você me pegou agora. Eu vou falar Batman Cavaleiro das Trevas. Interestelar. Palavra que define o futuro de jogos. Palavra que define o futuro de jogos determinação. Indies. O que te inspira a ser gamer e o que te inspira a desenvolver jogos? Me inspira a ser gamer, eu acho que a vontade de ganhar. Acho que contar histórias. Maravilha. Bom, para a gente agora adentrar um pouquinho mais na relação dos jogos eletrônicos com o mundo, eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual é uma percepção não só como jogador, mas também como desenvolvedor
qual é o grande desafio de você poder adaptar jogos e implementar jogos em diferentes culturas? Eu queria que vocês comentassem também um pouquinho por que o Brasil ele é esse grande consumidor de jogos que em grande parte vêm dos países do norte, né, especialmente Estados Unidos. E então comentasse um pouco isso, assim, como que é possível essa adaptabilidade dos jogos entre as culturas e por que o Brasil ele é tão consumidor assim, especialmente de uma indústria que vem muito dos Estados Unidos? Olha, olhando o meu caso, eu sempre pego de um ponto de vista muito mais do consumidor final, né? Eu posso falar que da experiência que eu tenho dentro do cenário de jogos, aí jogando... Óbvio que meu foco sempre foi o competitivo, sempre foi jogar ali jogos de multiplayer, em que eu podia estar competindo contra alguém, seja online, seja offline. Apesar de que eu sei que, enfim, também durante toda essa história eu joguei muito MMORPG, Tibia, Mu Online, enfim, entre outros. Mas acredito que aqui no Brasil a gente tem uma comunidade muito forte, enfim, seja de quaisquer jogos. Então, por esse poder de união, para conseguir se organizar, consumindo, estando presente em jogos, a gente acaba sendo muito forte, muito consumidor em qualquer lançamento que vem lá de fora, seja dentro de um console, seja até dentro de um desktop. Legal. Eu acho que a gente tem uma cultura, um país muito gamificado, né? Uma cultura jovem que é muito gamer. E, como você disse, o Brasil ele é líder de consumidores no mercado de jogos mundial, né? Ele é um grande mercado para as empresas internacionais. Porém, o mercado brasileiro ainda é muito pequeno. Né? Eu acredito que isso seja devido por conta de uma falta de investimento público, né? Como países tipo o Canadá, né? Que sempre desenvolveram e investiram na sua indústria de jogos, mas está começando a mudar e acredito que a gente está no rumo certo para sair dessa situação e se tornar mais produtores e menos consumidores, né? E aí, pensando nessa questão da indústria, né, e falando um pouco sobre a questão cultural, se desse para adaptar assim, um jogo que vocês jogam, que competem, o que vocês mudariam para ele ter uma realidade mais próxima da cultura brasileira? Eu fiz a pergunta do filme porque por conta da experiência do game, né? Então, quando você está jogando, você tem ali uma experiência que muitas vezes gera uma catarse como filme. Tem muitos jogos, inclusive, que parecem filmes, né? Tem uns até que viraram série, né? E outros inspiram. Existe uma relação ali muito próxima. Talvez menos em alguns jogos, mas em outros hoje talvez até mais forte. E aí, por isso que eu fiz a relação logo com o cinema, porque tem essa questão. Mas pensando na perspectiva cultural, que é um jogo que é muito dominante para vocês, o que vocês mudariam nele? Aí fala o jogo, né? E o que vocês mudariam nele para eles terem uma relação mais próxima com a nossa cultura brasileira? Lembrando que o Lucas ganhou o Hackathon do Criar Jogos com a Lenda de Ara, trazendo um mito brasileiro adaptado no Brasil, justamente para ter essa questão, essa perspectiva de valorização da nossa cultura. Sim. Por conta da nossa pouca produção de jogos, a gente tem muitos jogos que se passam no cenário brasileiro, né? Abraçando a cultura brasileira, que é muito grande, né? A gente tem diversas lendas. Então a gente tem assim, um cenário para se imaginar que já foi muito bem explorado pelo cinema, né, no Brasil. E a gente tem muita história nesse país para contar. E é difícil, óbvio, como todo mercado em desenvolvimento, produzir bons jogos que consigam enquadrar bem o que é a realidade brasileira, né? Eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa tocar, né? Essa falta de produção de jogos focados na cultura brasileira, justamente pela falta de produção de jogos brasileiros de grande qualidade, mas acho que também uma maneira muito legal de se aproximar com o público brasileiro de jogos, né? É uma coisa que falha em muitas empresas, até chegando pela noção de preços localizados, né? Alguns tipos de jogos oferecem realidades que você precisa pagar e são inacessíveis para cultura brasileira. Acho que até a questão do próprio FIFA também segue um pouco nisso, né? Então esses jogos falham bastante de se conectar com a gente, principalmente das empresas internacionais, nessa barreira de custo. No caso do FIFA, seria um tipo de jogo que você adaptaria? Como é que você adaptaria para nossa cultura? O FIFA já é bem adaptado para a cultura brasileira por conta dos times, né, etc. Então, assim, não tem muita distinção. Acho que a única barreira... Eu não sou jogador de FIFA, né? O Rafita pode falar melhor que eu, mas acho que o primeiro passo seria essa localização de valores, etc., das empresas internacionais, para que os itens que você precisa para evoluir dentro do cenário até competitivo serem tão caros, assim, né? Uma barreira de custo muito alta para os jogadores brasileiros, o que impede grande parte da camada mais pobre da sociedade não conseguir adentrar nesse cenário. Acho que a gente fala de 2 pontos, falando sobre essas barreiras, né? Acho que a primeira é do próprio equipamento. Hoje a gente está falando de
PlayStation 5 que é caro, um computador com, enfim, placa de vídeo, placa-mãe, mais monitor, teclado, enfim, tantas coisas que a gente precisa hoje para jogar, seja em alto nível, para ser pelo menos a experiência mais própria que os desenvolvedores eles colocam para a gente. Acho que essa é uma das próprias barreiras. Mas olhando no viés cultural, óbvio, como ele mesmo disse, a gente tem é um mercado que é incipiente, é um mercado em desenvolvimento aqui no Brasil, então quando vem algum movimento dessas grandes desenvolvedoras lá fora, de localizar, enfim, talvez uma skin, localizar talvez, sei lá, uma promoção específica para o público brasileiro, a gente sabe como vem, como a comunidade brasileira, como o público brasileiro acaba abraçando muito. A gente teve alguns anos atrás, não vou saber precisar, mas um lançamento de uma skin de uma personagem brasileira no Overwatch, acho que foi no Overwatch, que a comunidade toda brasileira abraçou como um todo. Hoje você, no CSGO, em outros jogos, você tem produtos produtos consumíveis que falam de organizações brasileiras, enfim, que são produtos das organizações brasileiras. Então a gente acaba dando um pouquinho mais acho que da experiência brasileira para todo mundo que está dentro dessa comunidade online através desses itens, dessa localização, até personagens brasileiros que a gente consegue falar um pouquinho mais sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Legal. E vocês comentaram um pouquinho do game preferido, né? E aí eu queria que vocês buscassem algum outro jogo que não esse, que vocês citaram, mas que tem uma importância na construção de vocês e que tenha mudado a visão de vocês sobre jogos, ou talvez tenha ativado uma relação mesmo, né, um mergulho maior profissional, etc., no mundo dos jogos. Olha, para mim foi o Counter-Strike. Counter-Strike, que é um jogo que hoje, acho que a gente vê a partir de uma outra ótica, mas sofreu muito preconceito ali nos inícios dos anos 2000, com proibição de jogos na Lan House. Ele foi o primeiro jogo, para mim é importante porque foi o primeiro que naquele momento me colocou a perspectiva de ser efetivamente um atleta, ser um profissional dentro do meio dos esportes eletrônicos. O Counter-Strike é um jogo que inicia antes de todos os outros, ali em 2005, 2006. Então, no momento em que eu quero participar de uma carreira de esportes eletrônicos, já tinha ali todo um background que já acontecia com Counter-Strike. E, óbvio, além também jogava, gostava muito. Então, esse para mim foi o jogo que, antes do FIFA, que eu era bom, mas que mudou tudo. Cara, eu fui um jovem Minecraft, né? Eu passei a minha infância jogando Minecraft ou jogos como GTA, né? E eu me conectei muito com essa área porque eu vi dentro da área de desenvolvimento de jogos a oportunidade de criar novos mundos, sabe? Como indústrias como GTA fazem, onde você tem a liberdade de contar uma história da maneira como você quiser, né? Uma área muito mais livre, às vezes, do que, quem sabe, de cinema, sem pensar as possibilidades que você pode fazer de narrativas dentro de um jogo, né? E Minecraft, por essa sensação de um jogo que é o jogo mais vendido do mundo e foi criado por uma pessoa, sabe? No início, né? Mas uma ideia, e como uma ideia de uma pessoa só pode quebrar barreiras. Não sei se você sabia na época que você jogava que ele tinha sido construído por desenvolvido, acredito que seja uma curiosidade que... Depois de velho que a gente pega. E é bacana pensar sobre a questão dos bastidores, né? Então, assim, a Bobolinha acredita muito nesse poder de transformação que a cultura permite, né? Então, a gente tem uma pauta aí de desenvolvimento econômico, humano, social. A tecnologia, ela tem essa questão de segregar mundos, né? Então, quando você quer jogar, você precisa de uma infraestrutura mínima para você conseguir jogar. Quando você quer desenvolver um jogo, você precisa de uma infraestrutura mínima para você conseguir desenvolver seu próprio jogo de uma forma competitiva, né? Então, assim, a gente criou há 4 anos atrás um projeto chamado Criar Jogos, que é uma escola de desenvolvimento de jogos, para pensar um pouco em como que a gente torna mais acessível a tecnologia a partir de um elemento que hoje faz parte da vida de qualquer jovem, que é o jogo. Porque por mais que você não tenha o PS5 ou até mesmo um computador, de alguma forma esse jovem ele joga. Seja no computador de um amigo, seja no telefone. De alguma maneira o Minecraft, inclusive, tem versões em vários suportes diferentes, né? Tem gráficos diferentes, tem preços diferentes, mas tem suportes diferentes. Então, assim, a gente acredita muito nesse poder da transformação através do que também o game pode proporcionar. E nesse sentido, eu queria perguntar para vocês sobre isso, né? Assim, como é que vocês acham que ele pode ajudar na educação? Como que faz diferença para vocês nessa questão da educação? E se vocês pudessem contar, assim, uma curiosidade dos bastidores, assim, o que dos bastidores
de um gamer tem ali que você pudesse dividir, né? E você também, né, como desenvolvedor, porque tem muito assunto que não é falado, que as pessoas não imaginam, uma curiosidade, uma coisa que aconteceu, você ganhou um campeonato, mas aconteceu uma coisa estapafúrdia no dia, ou até mesmo a maneira como você transitou para conseguir chegar hoje, como se definir como desenvolvedor, né? Enfim, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Cara, existem muitas partes dos bastidores do desenvolvimento de jogos, ainda mais quando você está tocando na indústria independente, que são muito legais, né? Existem muitas nuances de fazer um jogo. Pesquisa, você ir atrás da história que você quer contar, ou você ir na rua e tirar fotos de paredes para você usar de textura dentro de um jogo, sabe? Coisas assim. A parte de desenvolvimento de jogos é uma carreira que eu considero muito legal, sabe? De se seguir. E, enfim, a gente acaba nela das maneiras mais aleatórias, às vezes, né? A minha foi através da Game Jam, da Criar Jogos. Foi uma Game Jam, assim, que eu trabalhava no SUS, sabe? Nunca pensei em largar as coisas para fazer jogos, mas eu já tinha um background. E aí chamei os meus amigos, fomos e conseguimos ganhar a Game Jam. E, assim, uma loucura, uma nuance é que a gente teve que levar o computador no Uber, assim, que a gente não tinha notebook. Mas, assim, foi uma porta de entrada para um mercado que acolheu a gente muito bem, né? E tá num crescimento bem legal. Então, é isso. Acho que essa parte dos bastidores de desenvolver jogos é a história de como você chega lá, e esses procedimentos necessários para você fazer um jogo, os detalhes são muito legais também. Pegando também, seguindo a mesma linha, a parte de bastidores, a gente, enfim, todos começamos a jogar muito novos, né? Seja eu, seja ele, mais na questão da parte competitiva. Então é muito legal a gente ver a diferença hoje, seja minha, seja de outros atletas que são daqui do Rio, mas de como eles começaram e enfim, a estrutura, sabe? A gente fala ali de uma estrutura que muitas vezes é cadeira de bar, cadeira de plástico, com um móvel que não é uma mesa, alguma coisa que está segurando ali uma tela da televisão, que não é um monitor, também, já é outro ponto. Mas acho que esse é um lugar que eu olho desse prisma muito, muito legal, que é ver onde a gente estava lá atrás e ver onde chegou, e muitas vezes ver também outras pessoas que estão começando, que estão nessa mesma situação de estarem numa condição de infraestrutura que não é ideal, e saber o poder de mudança, o poder com que os jogos eletrônicos hoje, os esportes nesse caso, têm para mudar a vida dessas pessoas. Olhando um pouquinho mais do prisma da educação, eu acho que os jogos eles sempre me ajudaram, eu como um gamer, né, não como um desenvolvedor, mas me ajudaram muito na parte manual, de raciocínio, de conseguir entender as coisas mais rápido. Acho que hoje todo jogo que eu pego para jogar eu já tenho uma facilidade natural, porque desde pequeno, desde quando eu tinha 4, 5, 6 anos de idade, eu já jogava jogos online, seja nas mais diversas plataformas. Então isso hoje conseguiu me ajudar, e eu vejo minha sobrinha hoje que tem 2, 3 anos de idade, ela já mexendo no celular, eu sei que daqui a alguns anos ela vai estar super craque também nessas novas tecnologias. E é muito legal a gente ver vocês comentando e ao mesmo tempo pensar no paralelo como que talvez seja complicado unir o papel de ser um jogador, um amante de jogos, e também construir isso como uma frente profissional, né? Uma carreira profissional. E aí eu pergunto, o que vocês detectam nessa jornada que vocês ainda têm aí uma carreira longa pela frente de construção? Quais são os grandes desafios desse início, assim? E, assim, recomendações de vocês para quem já está no mercado e precisa se destacar. O que é preciso? Eu acho que a construção para quem está no mercado de jogos já, a construção de um portfólio sempre atrás de aprender coisas novas, né, é muito importante, porque o mercado de tecnologia, né, que é o mercado da indústria de jogos, ele evolui muito rápido, né? Novas tecnologias surgem a todos os momentos, novas game engines, novos softwares para você utilizar, né? Então é uma questão que você tem sempre que se manter atualizado, né, estudando novas tecnologias, construindo um portfólio legal, né, que muito provavelmente você vai ter uma ótima carreira dentro do mercado, né? E um desafio para quem está começando. Um desafio para quem está começando ainda é conseguir uma vaga, né, na maioria dos casos. Por isso que é tão importante a construção de um portfólio, mesmo antes você está trabalhando, sabe? Trabalhar em projetos pessoais, participar de game jams, né, por exemplo, é uma maneira muito legal de você se introduzir no mercado de jogos, né? Eu mesmo fui contratado através de uma empresa que a gente conheceu, na Game Jam da Criar Jogos, né? Então, assim, eu considero Game Jams um ótimo ponto de partida para você
se introduzir no mercado de jogos, né, ter a experiência de desenvolver por pouco tempo, aprender e, quem sabe, conseguir montar um grupo. Muito bom. Na parte de reconstrução para hoje você se tornar um profissional dentro do setor de esportes, acho que o primeiro, como ele mesmo disse, além não só construir portfólio, mas hoje nossas carreiras elas estão envolvidas dentro do ambiente digital. Então a nossa presença dentro do digital ela precisa ser realizada. Quando a gente está falando de um atleta, ele precisa ter conta no Instagram, no TikTok, na Twitch. Apesar de que um atleta profissional não faz, sabe, ele não está fazendo conteúdo para ele ir melhor ou pior numa competição. Mas entendendo que é um mercado onde as oportunidades são diminutas, onde você tem que se mostrar mais do que seu concorrente, e você tem um público também muito ansioso querendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, que você tem esse conhecimento, essa condição de passar, eu acho que é muito importante você se colocar de uma maneira competente dentro dessas redes. Agora, um desafio, eu acho que também, como ele mesmo disse, é furar a bolha. Furar a bolha para você conseguir entrar numa das principais equipes, furar a bolha dentro de um ponto de vista ali que tem outros streamers maiores, outros criadores de conteúdo maiores que você, para você estar naquela condição. Então, é um processo de construção, infelizmente ou felizmente, acho que é tudo sobre a jornada, né, no final do dia, e a gente precisa estar, na parte de profissional de esportes eletrônicos, acho que como atleta, presente em todas as situações online, estar bem competitivamente, sabe? Ninguém vai querer te trazer para um time se você não estiver jogando bem. Mas, principalmente, estar ocupando os espaços da melhor maneira possível para conseguir efetivamente estar furando essa bolha e se colocar dentro de uma situação, do local mais positivo. E tem a questão dos mitos e verdades, né? Sobre esse mercado de gamers e desenvolvimento, né? Acredito que tem uma questão também sobre o preconceito que se tem, a quantidade de horas que você fica na frente da tela, né? E aí fica sempre aquela situação, se você está, de fato, tendo aquilo como carreira, eu acho que existe uma linha tênue, né? Para qualquer área, na verdade. E as oportunidades também são pauta de qualquer área que a gente queira trabalhar. E estar conectado, estar em rede, conhecer pessoas, fazer networking, estar nas plataformas, acaba virando meio que uma receita de bolo. Mas aí a gente vai agora justamente desmistificar com mitos e verdades. Aí eu vou propor o seguinte, eu vou falar e vocês falam juntos, se é mito ou se é verdade. E aí depois cada um justifica o porquê. Combinado? Então, a primeira pergunta é, jogos só servem para entreter? Mito. Pode... Só serve para ter... Não, acho que o jogo hoje consegue ensinar história, consegue educar, acho que esse é um mito já tá lá atrás, dos anos 90, anos 2000, a gente conseguiu um pouco desmistificar isso. Jogos são um meio de informação muito eficaz, né? Um meio de aprendizado. As crianças aprendem muito com jogos, né? Então, assim, é meio mito dizer, você se diverte, você consegue construir uma experiência onde você se diverte e aprende ao mesmo tempo. Você tem um Assassin's Creed ali que, enfim, são hoje, não sei quantos, 10, 12, mas cada edição dele ensina alguma coisa da história. Então... Sim, é o meu jogo favorito também. Ele tem uma história sobre mitologia nórdica muito legal, que você acaba aprendendo, então, assim, é uma ótima forma de aprender também. Será que... Talvez esse mito ainda esteja muito pautado na nossa educação formal, né? Porque acaba que a escola formal ela não conseguiu acompanhar a velocidade das transformações dos jogos, do mundo, e aí ainda está muito distante a realidade do jogo do ensino tradicional. E aí acaba que poderia haver um match aí, né? Uma relação mais próxima, e talvez, se isso fosse possível, a gente teria desmistificado um pouco mais essa nossa associação direta ao jogo ser só um lugar de entretenimento. Mas, bem, é fácil ganhar dinheiro sendo gamer? Sendo gamer, principalmente, né? A barreira do mercado competitivo de jogos é bem difícil, a gente tem jogadores muito capacitados. Até sobre aquela questão sobre a linha tênue de estar muitas horas na frente do computador, tem alguns jogos, né, competitivos para computador que as rotinas de treinamento são quase de atletas normais, sabe? Tipo Rainbow Six, às vezes a galera fica 12, 13 horas treinando no computador mesmo. Então é bem difícil. E sendo desenvolvedor é a mesma coisa, né? Não é fácil ganhar dinheiro de jeito nenhum. Então você tem que estudar e se meter no mercado. Como ele mesmo disse, tem uma dificuldade muito grande. Existe uma curva, acho que entre você ser um gamer casual e um gamer realmente pro player, para você estar conseguindo estar nas principais ranqueadas, participando dos campeonatos. Não é fácil, não é um pulo de
coisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, sabe? É tudo uma carreira, óbvio que tem as pessoas com maior ou menor facilidade, mas em média é um caminho mais árduo. E não, efetivamente não é fácil. Acho que é mais fácil você gastar dinheiro dentro de sendo um gamer, né? Comprando itens em game, comprando teclado, mouse, etc. Enfim, fomentando toda a indústria que também está por fora, mas ganhar dinheiro não é tão fácil. Enfim, existem vários mundos que se ganham dinheiro dentro do jogo, mas não é uma coisa trivial, não. A globalização destrói a cultura local. Mito. Globalização. Olha. A globalização destruiu... No campo dos jogos. No campo dos jogos. Estamos falando de jogos. A globalização dos jogos, né? Eu acho que não, né? Os jogos já são muito globalizados e o que constrói a cultura local dentro desse universo é realmente o crescimento da nossa indústria. E seguindo um caminho de crescimento como a gente está agora, acredito que a globalização teve talvez um efeito positivo dentro do mercado brasileiro. Não sei se eu tô falando besteira, mas... Eu tomo como mito também, porque, sabe, pelos jogos já nascerem dentro de um ambiente digital, muitas das vezes, por si só, acho que eles já seriam globalizados. E a gente tá aí no mínimo há 30 anos com alguns jogos, óbvio que dentro de todo esse tempo mudanças, internet nesse meio do caminho, mas nem por causa disso a gente viu a cultura local ser diminuída ou extinguida. São problemas hoje da modernidade, né? Mas os jogos eles não têm influência nisso. Fazendo de novo uma comparação com o cinema, assim, a gente tem um monopólio, por exemplo, e o audiovisual ele tem esse poder de representar, né? Uhum. Então, ele cria um imaginário. Então, na medida que você tem jogos que são de uma indústria que, de certa maneira, tem um domínio desse capital, ela penetra de um jeito muito mais hegemônico, né? E, às vezes, ela pode se impautar, né? O que aquilo ali vira um comportamento, e mais ou menos nesse lugar que a gente tem agora, sem dúvida, é uma barreira para o desenvolvimento dos jogos nacionais, porque você tem um monopólio e você briga por capital. Né? E a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de uma indústria, e assim, a gente vive uma lógica em quem tem mais condições, tem mais chance de massificar, de construir meios de um mercado que tem um monopólio. O monopólio é melhor para qualquer empresa que queira, viva daquela... Mas chegou ao ponto, acho que, de distinguir a cultura local, por exemplo, como nos jogos aqui no Brasil? Não, eu não acredito que seja distinguir. Na verdade, existe uma linha tênue, por isso que é tão importante a gente entender esse lugar da representação. Né? Por exemplo, a gente tem muito mais ainda... no Criar Jogos, por mais que a gente explore e tente trazer muitas meninas para desenvolver, a gente ainda tem mais meninos do que meninas procurando, né, a escola de games Criar Jogos, porque ainda tem um imaginário mais dos meninos jogando do que das meninas. Isso ainda acontece. E eu acho que isso tem a ver muito por conta da representação. Né? O tipo de jogo que ganha uma força, que tem mais entrada. Então, assim, você falou do CS, o próprio FIFA do futebol. Então, assim, quanto mais... Se tivessem mais jogos, talvez, que tivesse uma relação mais próxima da realidade das meninas, talvez a gente tivesse mais meninas interessadas em desenvolver. Isso é uma hipótese, né? Eu tenho 3 filhos, um de 14, uma de 11 anos... O de 14 e de 11 anos jogam igual. Eles jogam jogos diferentes. Mas eles jogam. A minha filha de 11 gosta muito do Roblox, que é uma plataforma específica que tem 1 milhão de outros jogos, né? O Arthur entra... Ele começou no Minecraft, até hoje ele joga muito. Mas ele também, hoje também joga outros jogos. Então, assim, é muito nesse lugar, entendeu? Não é de destruir a cultura, mas entender que esse monopólio, assim como a representação do audiovisual, ele gera um lugar que, às vezes, pulveriza, né? Nesse sentido eu concordo, que você vê, por exemplo, Fortnite, um tempinho atrás, tinha o Griezmann, que é um jogador da França, fazendo um gol na Copa do Mundo e fazendo a comemoração do Fortnite. Isso virou uma febre com todas as crianças. Então, acaba afetando, pulverizando, mas no ponto é que acho que não chega a diminuir, a extinguir a cultura local. A gente vai continuar, na realidade, tendo a cultura local, enfim, aqui no Brasil, aqui no Rio, se apresentando, fala cultura, o próprio burburinho muito nesse meio do caminho, mas os games eu não vejo não como tão danoso, sabe? Sim. Vejo de outra maneira. E para desenvolver um jogo, você tem que ser um gênio da programação? Não, mito. Se você quiser falar um pouquinho assim sobre um pouco dessa cadeia produtiva, porque assim, quando o pessoal fala de game, é muito interessante, né? A gente tem uma relação com
as ferramentas de programadores. A gente usa no CriaJogos o Scratch como uma primeira, eu tenho o Construct e o Unity, né? São ferramentas muito introdutórias, até porque o CriaJogos ele introduz o universo de desenvolvimento. A gente não está criando ali um grande desenvolvedor. A gente está abrindo uma janelinha de possibilidades. Mas para a jornada, né, falando da jornada, pegando carona na jornada, que é chegar lá no protótipo desse joguinho, você tem ali a construção de uma história, de personagens, tem toda uma... Tem um sound design que muitas vezes as pessoas nem imaginam, né? E quando a gente vai para Game Jam, em Game Jams mais robustas, tem uma galera que só fica botando música nos jogos, enfim. Geralmente são 5, 6, 7 pessoas, no máximo, que estão cuidando de música, porque não é nem muito conhecido, mas tem muita importância. Então, fala um pouquinho assim, dessa cadeia produtiva e como que não necessariamente você vai programar, e se for para programar, você não precisa ser um gênio da programação. Perfeito. Cara, dentro do desenvolvimento de jogos, você tem diversas áreas, diversas. Você tem os programadores, né? Os artistas, os QA, que vai ser os asseguradores ali de qualidade, né? Roteiristas, sound designers, né? Então, assim, existem diversas carreiras que você está efetivamente desenvolvendo um jogo, né? Desenvolver um jogo é arte, então tudo que você tem num processo artístico, você vai ter dentro do desenvolvimento de um jogo, né? Para programação, você não precisa ser um gênio, né? As ferramentas evoluíram muito, as linguagens também, né? Hoje é bem fácil de você aprender a programar, e você também tem ferramentas, né? Como a Priscila bem pontuou, o Scratch, que é uma ferramenta onde você nem precisa programar, né? Não precisa escrever nada, você junta quadradinhos e você forma a lógica de funcionamento do jogo. Óbvio que isso não são ferramentas profissionais, né? Mas são ótimas introduções para você embarcar nesse sonho de desenvolver o seu próprio jogo. E tem que ser bom em matemática? Não, eu sou meio ruim em matemática. E falando um pouquinho assim de futuro, em termos de mercado de games, como que vocês veem assim, o mercado brasileiro e nacional daqui a 5 ou 10 anos? E qual é a tendência assim, que vocês acham que vai dominar mais a indústria? A gente tem a tendência dos jogos independentes, né? A cultura gamer mais global, assim, tá dando muito mais ênfase em jogos independentes por conta de falhas da indústria, né, AAA. Então, as pessoas hoje em dia olham muito mais para jogos indies, então essa é uma boa oportunidade de crescimento, né, que são jogos independentes, desenvolvidos por equipes pequenas, que não têm ênfase em grandes gráficos, né, mas sim em contar uma história, apresentar uma mecânica nova de jogo, né. E sobre o mercado de jogos... Como você vê daqui a 5 ou 10 anos? O brasileiro, eu vejo um mercado muito aquecido, né? A gente teve agora a aprovação do Marco Legal dos Games, né? Que garante o game como uma forma de cultura dentro do Brasil, né? Sendo uma forma de cultura, ele está submetido a financiamentos culturais, né? Então, acredito que daqui para frente, com esse investimento público dentro da indústria brasileira de games, a gente vai ter uma geração de empregos muito maior, né? O lançamento de grandes jogos brasileiros e um desenvolvimento massivo da indústria, né? Assim como aconteceu no Canadá, né? Depois que começaram os investimentos públicos em jogos, eles aqueceram a indústria e retorna milhões por ano para eles, e acredito que isso vai acontecer no Brasil também, porque a gente tem um mercado muito capacitado. Olhando para o cenário de esporte, a gente vê um investimento muito forte recente da Arábia Saudita, tanto que, seja agora com a Copa do Mundo Esportes World Cup, a Copa do Mundo dos Esportes que rolou agora nos últimos 2 meses lá na Arábia Saudita, seja na própria Olimpíadas de Esporte, que também foi confirmada junto do COI, também lá no mesmo país, então é um investimento muito forte do Oriente Médio por aí. Olhando aqui para o mercado brasileiro, óbvio que a gente vê ainda algumas, não complicações, né, mas alguns percalços no meio do caminho. A gente sabe que o CBLOL hoje, que é o principal produto de esporte dentro do país, acabou com a sua liga brasileira, vai ser uma liga agora latino-americana. Então, apesar de ser um cenário ainda em desenvolvimento, com algumas ações, grandes desenvolvedoras, né, ainda dentro do país, a gente ainda vê acho que depois da pandemia, um cenário ainda se arrumando até ser algo mais saudável e um produto confiável para todo mundo que está dentro do mercado. Mas eu vejo isso, enfim, como um movimento normal do mercado de esportes eletrônicos, dos anunciantes, dos times. E, enfim, vamos ver nos próximos anos como é que vem esses investimentos. No setor local, eu vejo o trabalho
das federações com a FERJ, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, fomentando não só os esportes eletrônicos, mas também o desenvolvimento de jogos, enfim, grandes ações aqui dentro do estado do Rio. A nível federal, também uma movimentação acerca da regulamentação da profissão do atleta do esporte eletrônico. Hoje ainda há algo muito incipiente, vendo da Lei Pelé, vendo algo que é do jogador de futebol, mas ainda com algumas falhas quando a gente faz essa aplicação Do esporte, né? do esporte tradicional para o esporte eletrônico. Ainda há algumas diferenças que a gente vê que não se aplicam, mas é uma discussão que agora está, acho que, dentro do Senado Federal. Então, óbvio, eu falava há um tempinho atrás, há uns 5, 10 anos atrás, que daqui a 5 anos eu já estaria vendo o cenário de uma outra maneira. Porque é isso, a gente está num constante desenvolvimento, novos atores chegando, seja aqui no cenário do Brasil, seja fora. Então a gente espera que o cenário que era pior, vamos dizer assim, há 5 anos atrás, ele melhora daqui a 5, enfim, a gente esteja aqui falando, daqui a alguns anos, falando das conquistas que hoje o Brasil e o cenário de esportes eletrônicos conseguiram chegar. E aí, falando um pouquinho de vocês em relação à educação, à escola e esses desafios que tem da gente estar coexistindo com uma realidade que está na vida do jovem, está na vida de vocês, mas na verdade às vezes é o pavor dos professores, dos pais. E aí eu queria que vocês pensassem com a gente um pouquinho assim, como é que vocês acham que seria uma escola ideal, considerando primeiro, vocês eram bons alunos, né? Se vocês tinham uma relação, como é que era a relação de vocês com esse espaço formal? Eu faço essa pergunta porque a gente vem de projetos culturais há muitos anos, né? Burburinho está caminhando aí para 20 anos de história e muitos projetos que a gente realizou têm a ver com projetos ligados à educação e cultura. E tem uma verdade que fala que projetos ligados à cultura atingem muitas vezes aquele jovem que muitas vezes não é o melhor aluno na escola. Então, dentro de um espaço não convencional, ele se expressa, ele se sente mais confortável, ele se empodera. Então, assim, dentro de um espaço formal, ele se vê enclausurado, ele inquieto naquele lugar, não faz sentido para ele. Então, assim, considerando o mundo como um lugar mais palpável, mais fácil, por assim dizer, para pessoas que se adaptam melhor. Né? A gente tem aí uma série de questões que a gente poderia discutir a beça, mas eu vou trazer aqui para a pauta do jogo para ver se faz sentido para vocês. Primeiro, respondam aí se vocês eram bons ou não bons alunos, só para a gente poder entender isso. E como que vocês imaginariam essa escola ideal, considerando a utilização do jogo, e aí estou falando de jogo, podemos até sair do digital e também trabalhar com jogos de tabuleiro. Eu tive uma experiência de ir a São Paulo há um ano atrás, para uma feira que eu não sei se vocês conhecem, chamada Diversão Offline. É só de jogos de tabuleiro, e eu fiquei impressionada pela quantidade de jogos que existe, assim. E é um mercado também que é aquecido. Inclusive, a gente tem também uma série de empresas especialistas em produção de jogos. A gente tem uma série de iniciativas de startup pensando em como esse jogo pode ser inserido dentro de um mercado também educativo. E temos barreiras. Por quê? A gente não tem no Diretrizes de Bases hoje, em termos de compra de material pedagógico, a possibilidade de comprar jogo. Nem digital e nem de tabuleiro. E eu ensinei meus filhos a geografia através do mapa do War. Né? A gente brincava, eu falava, gente, mas onde é a Argentina? E eles falavam, na Europa. Eu, como assim? E aí eles eram pequenos. E aí eu falei, não, calma, vou criar uma maneira lúdica. E, de fato, eu vejo a potência que tem do lúdico na construção de conhecimentos. Mas a escola ainda explora isso muito pouco. Então, fala um pouquinho pra gente se vocês eram bons alunos e como que vocês acham que o jogo, seja ele digital ou não, né, poderia fazer, na escola ideal, como é que ele faria parte da vida desse aluno. Eu vim de um cenário de escola pública, né, e você trouxe a ideia dos board games. Na minha escola houve um projeto de board game, de RPG de mesa, né, que foi a Escola de Mestres, acredito que você conheça. Ah, claro. Né? O Matheus é nosso tutor, do Criar Jogos e também agora está no Engenhoca, que é o nosso projeto de robótica educacional com arte. Tem ex-alunos dele ali, ó, de RPG, né, e é uma maneira muito legal de conectar o aluno com a gamificação, né, dentro das escolas. Né? Isso já não é mais relacionado tanto, talvez, para o ponto de educação, mas realmente o processo de gamificação é um processo que a gente está... Muitas empresas seguem esse caminho hoje para diversos tipos de produtos. E é uma falha, realmente, a escola ainda não explorar desse meio de informação que os jogos são,
né, dentro do seu modelo de aprendizado, né? Mas a escola hoje em dia é retrógrada em muitos sentidos. Então, eu acredito que trazer, né, board games para dentro da escola, né, é uma maneira de incentivar essa cultura, né, onde você aprende muito, como você disse, você ensinou o mapa do mundo para seus filhos através do War. Eu também ali algumas noções, muitas talvez vieram ali por causa do War, porque eu sempre joguei muito War também. E já a implementação de jogos dentro das escolas, eu acredito que é um bom caminho, mas eu acredito também que a gente tem que focar muito na educação para fazer jogos também, né? Educação tecnológica, o letramento digital que falha nas escolas hoje. Escolas públicas hoje não têm letramento digital, quase nada. A aula de informática foram extintas, sabe? Então, a simples introdução dessa galera consegue pegar muita gente que talvez não tenha um caminho tão legal na escola, né? Porque ela não é um modelo que agrada a ele, e consiga se entrosar um pouco mais dentro desse ambiente, né? Acho que é basicamente isso. Eu venho numa experiência um pouquinho diferente da dele de escola particular, era um aluno nota 7,5, ali, um pouquinho acima da média, mas, como ele disse, acho que o modelo como um todo do ensino ele é um pouco retrógrado hoje, também já tem bastante tempo que eu me formei no colégio, mas a gente não considerar esse letramento digital, não considerar, acho que outras maneiras de aprendizado é uma visão muito obsoleta de como enxergar a educação como um todo, e a gente perder ali jovens que estão desde a sua formação ali dos 9 até os 17 anos, não apresentar a ele a questão das tecnologias, acho que não apresentar a ele outras maneiras também de você conseguir aprender através de board games é realmente uma falha dentro do nosso processo. E aí uma pergunta bem difícil, né? A gente poderia dizer de uma forma bem... Sou professora, tá, gente? Sou professora há 15 anos de universidade, acredito na educação como um lugar de transformação. Mas a gente pode dizer que a escola hoje formal, ela não forma para um mercado de trabalho, para o que é exigido para a gente em termos de competência, habilidades, atitudes? Sim. Sim, acho que forma para passar ali muitas vezes no vestibular, mas como um todo, não. E aí eu fico pensando no que falta, né? Eu já tive essa discussão, assim, uma vez fui super... afirmar isso é difícil, né? Mas, por exemplo, se parar pra pensar, hoje esse mundo dos coaches, né? A gente fala de, você tem que ter inteligência emocional. A escola, como é que a escola forma para ter inteligência emocional? A gente tirou a arte da escola. Então, assim, você perde o lugar de se expressar, você perde a oportunidade de trabalhar com habilidades criativas. Uhum. A criatividade, existem muitas estatísticas que já falam que as profissões do futuro ainda nem existem, porque a gente está numa constante transformação. Só que tem algo que a gente fala muito sobre o Engenhoca, que é o nosso projeto de robótica educacional com arte, que é o desenvolvimento da criatividade, né? Você falou um pouco da sua habilidade, né, ali quando você começou na jornada de gamer. E a criatividade, ela não está só numa habilidade de criar um jogo ou jogar um jogo, ela também está na habilidade de resolver problemas e se adaptar a realidades que estão em constante transformação. E aí vamos falar de educação financeira. A escola ensina matemática pra gente, mas ela não ensina necessariamente a gente ter uma educação financeira, né? Então, colocando um pouco essas questões assim na cabeça de vocês, e pensando o jogo nesse lugar mais próximo, o que vocês acham que falta assim para que essa nossa escola ela seja de fato um lugar mais próximo de uma realidade cotidiana como hoje vivemos, né, minimamente? Eu acho que no básico de educação pública, né, a escola forma a gente para uma indústria de muito baixo nível mesmo, né? A gente precisa identificar isso, saber que as nossas oportunidades depois da escola são quase zero, né? Então é uma formação muito limitada, né? A gente precisa expandir o currículo da educação brasileira, definitivamente, né? Adequar temas como educação financeira, né, que não são abordados nas escolas, saúde mental, ou como foi feito na minha escola, que foi um projeto pelo projeto Escola de Mestres, né? Projeto de RPG de mesa que, por exemplo, estimula a criatividade dos alunos. Ali saem bons roteiristas, sabe? Bons atores, entendeu? Então, a inclusão desse cenário e a gamificação da estrutura da educação brasileira, né? É muito fácil de gamificar alguns processos, né? Tirar a chatice de boletins escolares chapados em preto e branco, ou
uma linha de, pô, hoje você estuda numa escola pública, você nem sabe o que você vai estudar ao redor do ano. Quem sabe é o professor, sabe? Quem sabe um joguinho onde você pode ver essa evolução, né, do que você tem pela frente ainda, como que você foi em cada, o que você pode melhorar. Introduzir jogos dessa maneira dentro das escolas acredito que é muito legal, e também a educação tecnológica é extremamente importante. Maravilha, Lucas. Acho que é isso. Só reforçando, acho que a questão da educação tecnológica é o principal ponto, porque hoje a gente está vivendo num mundo digital que, enfim, todo mundo aqui nessa sala está com celular. Então, se a gente já não trata com carinho essa primeira parte do processo das pessoas começarem a aprender a mexer no celular, no computador, aprender a mandar um e-mail. Hoje em dia não parece simples, mas as pessoas às vezes têm dificuldade de mandar. O que é um e-mail? O que é o endereço de e-mail? Mas esse é um ponto, e a questão da gamificação, já tratando de outros pontos de vista, né? Mas eu acho muito legal. Acho muito legal, e acho que seria algo que também seria muito importante a gente ver hoje dentro da educação brasileira. Maravilha, a gente está encaminhando já para o encerramento. Antes de fazer uma pergunta final que eu acho importante, eu queria pedir para você que está assistindo se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar com os amigos e chamar atenção aí para o Fala Cultura, que a gente tem bastante conteúdo para compartilhar. E uma das nossas principais atenções, né, não só nos projetos de jogos, mas nos projetos em geral, são as pautas e os temas que cada projeto ou cada game, por exemplo, propõe e levanta para a sociedade. A gente fez uma Game Jam esse ano, lá em São Paulo, que não foi a Game Jam que o Lucas participou, foi a 3ª edição. A gente lá trabalhou, por exemplo, a representatividade de grupos minoritários, né, que têm menos visibilidade no mundo, e como que você poderia resolver ou discutir isso através dos jogos. E aí eu queria que cada um falasse um pouquinho brevemente de como que vocês veem tendências mesmo de criatividade, de produção no mundo dos jogos com relação a novas temáticas. E aí quando falo novas, falo daquelas diferentes das que a gente já está acostumado, né? Que é sempre muito violência, ou tiros e combate, né? Competição extrema. Então, assim, como que vocês veem propostas mais engajadas e que também destoam e mudam um pouquinho a rota, se distanciando dessas temáticas mais tóxicas? Eu acho que dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem temáticas pouco exploradas dentro do mercado de jogos, como as lendas urbanas brasileiras, né, que dão jogos incríveis. O Senua Hellblade, né, que é o meu jogo favorito, ele é um jogo, né, internacional, e conta uma história que se passa dentro de uma mitologia nórdica, né. O Brasil também tem um cenário folclórico muito grande, né. Então, a possibilidade da criação de novas narrativas pensadas nesse universo brasileiro, eu acho que é uma coisa muito aquecida, muito legal de se fazer. Jogos que geralmente trazem essa abordagem, né, tem muita visibilidade, né, do público que fica ansioso por esse tipo de coisa, e fugir um pouco de tendências que são adaptações de tendências internacionais em temáticas brasileiras, né. Isso costuma muito acontecer aqui no nosso mercado, como a introdução de novos GTAs brasileiros, sabe? A gente não quer um GTA brasileiro porque a gente já tem o GTA, sabe? Muito difícil produzir um jogo a esse nível. Então, tentar focar realmente nesse tipo de tema, que aborda culturas que já não estão tão representadas dentro dos jogos e tem histórias incríveis, né? E tentar fugir da simples abrasileiração de um jogo internacional. Eu iria por um lado não da localização, mas, por exemplo, do Roblox. Hoje o Roblox é um dos jogos, não jogo, mas gosto de acompanhar, porque tem um evento que é a Copa Libertadores de Roblox, que eles fazem todo um campeonato de, enfim, futebol, só que via Roblox. Isso foi um negócio que eu gostei muito nos últimos tempos, e que, pela liberdade que hoje os desenvolvedores de Roblox eles conseguem fazer, enfim, vários mundos dentro de um mesmo jogo. Então eu iria um pouquinho por essa ideia desses mods, né, dessas modificações que hoje rolam dentro de grandes jogos, e hoje a gente aproveitando para dentro do mercado brasileiro. Recentemente, acho que o Grêmio, na realidade, divulgou foi um jogo deles no Fortnite, um jogo que você pode jogar dentro da arena do Grêmio, e mais indicações que eles estariam fazendo algo parecido também dentro do Roblox. Então essa parte de modificação é algo que historicamente o brasileiro gosta, e acho que pode ser um caminho que a gente pode aproveitar por aqui. Sabe que eu tenho, falei, né, eu tenho filhos, e a gente falando sobre vocês falando sobre os jogos, você falando sobre a sua paixão pelo RPG, pelos jogos místicos, né,
E como que isso pode ensinar, né? Eu fiquei pensando assim, o que cada um desses jogos ensinou para vocês, né? Como é que a gente poderia ensinar matemática, com determinados jogos, história, geografia, ciências, assim. Realmente, ensinar de forma lúdica poderia ser muito mais potente e mais próximo da realidade dos meninos, né? Das crianças, porque a gente está vivendo um lugar de crise do ambiente tradicional da escola. Eu não sei porque hoje eu vejo como mãe, e aí eu vejo como que é complexo, né? Meus filhos não reclamam de ir para a escola, eles vão para a escola, mas existe toda umas disputas ali que eu falei, nossa, isso poderia ser resolvido de outra maneira. Eu me vejo num lugar de um sujeito criativo, né? Então eu vejo o mundo como um lugar que a gente pode solucionar de forma criativa. Não é à toa que a gente desenvolve projetos, desenhamos projetos a partir de questões que estão pautadas aí no mundo. Criar Jogos, ele é um lugar de resolver um problema de acessibilidade digital, de letramento digital e tecnológico. A gente utiliza o jogo que todo menino joga para abrir a janela. E aí ele aprende a ligar o computador, ele aprende a lançar o e-mail, ele aprende que ele tem que se inscrever e depois aceitar no e-mail para poder fazer parte do curso. São coisas óbvias, mas que de fato não são óbvias. E às vezes o menino, e aí você falou da realidade da escola pública, às vezes o menino com 14 anos ele já pode trabalhar, porque ele é jovem aprendiz. E aí se ele tiver o mínimo de entendimento sobre os suportes tecnológicos, ele abre ali também um lugar de outras possibilidades. E quanto mais distante a escola da vida, do que ele gosta de fazer, mais difícil é essa existência, essa coexistência. O mesmo vale com o mercado de trabalho. Então, quantas pessoas a gente conversa que foram fazer faculdade em áreas que não necessariamente tinham a ver com aquilo que elas queriam fazer, que tem a ver com sonho. Eu queria ser músico, fui fazer administração. Eu queria trabalhar com arte, fui fazer edificação. Isso tem a ver com pessoas que passaram por essa mesa nesses podcasts que a gente está aqui, porque, na verdade, a gente acredita que o que a gente gosta não pode trazer pra gente uma geração de renda, né? E, na verdade, o grande sucesso da vida, penso eu, e aí eu tô falando de mim agora, tem uma relação muito íntima com fazer aquilo que se gosta. O que não quer dizer que não é trabalho. É trabalho, porém, a gente tem um prazer outro, que é ter satisfação em fazer o que se gosta, né? Então, muito pensando sobre essa questão da escola, da educação, eu vejo muito isso como um grande desafio, acho que da vida. Acho que fica uma dica aí pra gente pensar sobre o que a gente gosta, né? O que a gente quer fazer. Eu falo muito sobre as nossas habilidades e atitudes, né? O que me definiu, o que foi sine qua non pra me tornar um gamer, onde foi a virada de chave, a sua eu sei, né? Porque eu tava lá, eu vivenciei, e vou te falar, Lucas, eu tenho um grande orgulho de ter feito parte dessa história, porque às vezes quando a gente pensa em transformar, a gente tem as ideias, mas não necessariamente a gente sabe como elas vão de fato acontecer. Porque, você vê, imagina, o Criar Jogos tem mais de 3.000 alunos. Né? Desses 3.000 alunos, a gente vem colecionando histórias, e você é uma dessas histórias vivas, você... Só que tá aí, essa história viva de que participou de uma iniciativa nossa e, de fato, teve a sua vida transformada. Mas pensando em algo que pra gente é muito caro, que é a cultura como desenvolvimento humano, social e econômico, eu queria que cada um de vocês, assim, nos nossos finalmente, falasse por que a cultura é desenvolvimento humano, econômico e social. Por que a cultura é desenvolvimento humano, econômico e social? Desenvolvimento humano, né, é a parte necessária, né, para o desenvolvimento criativo, né, a qualidade de vida das pessoas, introduzir elas nessa nova logística de mundo, sabe? Né? Se a gente exclui as pessoas dentro da esfera da educação básica, do básico de letramento digital, a gente está excluindo essas pessoas de um mundo de possibilidade. Então, o desenvolvimento humano vem por isso, eles conectam muito com o econômico, né? Porque a partir do momento que você desenvolve a pessoa, né, o ser para dentro e introduz seu próprio povo ali, né, você tem um retorno econômico, né, você tem um desenvolvimento de mercado muito legal, que no fim acredito que integra muito os retornos que isso traz para a sociedade, né? Acho que é isso. Acho que pegando um pouquinho da resposta dele, a cultura, ela, enfim, acaba sociabilizando a pessoa, fica colocando ela dentro de um ambiente em que ela vai estar ali, enfim, curtindo show,
jogando um jogo com mais um amigo, desenvolvendo um jogo, como foi o caso do Lucas. Econômico, que a gente vai colocar uma pessoa aí dentro de uma situação de ser economicamente ativa, né? Começar a receber e trabalhar dentro do desenvolvimento hoje de uma... comprar dentro do comércio, pagar aluguel, pagar cartão de crédito, se tornar uma pessoa que efetivamente está movimentando o Brasil. Acho que é isso, culturalmente, socialmente, economicamente, acho que a cultura ela acaba abrangendo grandes parcelas da população que hoje não estariam sendo abrangidas de uma outra maneira. Então, dar essa oportunidade que a cultura dá para essas pessoas, acho que é um ponto muito importante. Queria que vocês, agradecer a presença de vocês aqui, dizer que infelizmente o nosso tempo está realmente acabando agora, que vocês dessem os arrobas de vocês, eu não sei se é Instagram que vocês usam, TikTok, Facebook, qual geração, né, porque tem essa questão. Eu, por exemplo, eu sou do Instagram, né, o TikTok não me atinge ainda, não conversa muito comigo, mas coloca pra gente aí quais são as redes sociais de vocês. No Instagram vocês conseguem me encontrar como NOT com X, Not Lusca. E no LinkedIn pode pesquisar Lucas Fernandes mesmo, se quiser se conectar comigo. E é isso. Nas minhas redes, Twitter morreu, né? Mas o Instagram é Rafifa13, Rafifa_13, mas se você botar Rafifa lá, vai estar, normalmente sou eu lá e o 13 junto é a pessoa. Mas é Rafifa13 em algumas plataformas, Rafifa_13 em outras. E no LinkedIn, quem quiser me procurar, trocar uma ideia, eu tô sempre bastante disponível, é Rafael Forte. Só um adendo que eu esqueci também, tem o Instagram da Space Cats, né? Que é minha empresa de jogos. E também tem o LinkedIn deles lá, tá? Space Cats, tudo juntinho, vai encontrar a gente. Maravilha, meninos. Agora a gente vai olhar para aquela câmera ali e vai falar Fala Cultura. Aquele ali? Do meio. 1, 2, 3 e... Fala Cultura!